Olá, pessoal. Meu nome é Larissa Feijó e hoje eu vou explicar para vocês o que são os vírus, como funciona a sua reprodução e exemplificar usando o vírus da Covid-19. Dando início, então, à nossa explicação sobre o que são os vírus, podemos começar dizendo que os mesmos são seres acelulares, pois eles não possuem células. A sua estrutura é formada basicamente por proteínas e o ácido nucleico. O que seria o ácido nucleico? É o que denominamos normalmente de RNA e DNA, que são as informações contidas no vírus que deverão ser utilizadas para sintetizar proteínas na célula invadida. A proteína forma um envoltório denominado de capsídeo. O capsídeo ele envolve e protege o ácido nucleico viral da digestão por enzimas. Além disso, ele possui regiões que permitem a passagem do ácido nucleico para ser injetado no citoplasma da célula hospedeira. O capsídeo é formado por diversos capsômeros e pode ser usado como uma forma de classificação dos vírus. Os vírus são seres microscópicos, ou seja, eles são muito pequenos. São considerados parasitas intercelulares e, por isso, suas funções só podem ser desempenhadas quando entram em uma célula viva, pois assim eles utilizam todos os seus recursos, porque os vírus eles não possuem metabolismo próprio, então a sua reprodução só consegue acontecer dentro da célula viva. Então, falando um pouco sobre a reprodução, podemos começar dizendo que os vírus são capazes de invadir diferentes tipos de células, principalmente as bactérias, as plantas e os animais. Geralmente, os vírus utilizam os ribossomos das células eucarióticas para traduzir o RNA mensageiro e, assim, produzirem proteínas virais dentro da célula. Em outras palavras, no processo de reprodução dos vírus, há a duplicação do material genético viral e a síntese das proteínas na medida em que ele inibe o funcionamento normal da célula. Enfim, o vírus é capaz de sofrer mutações. Eles são seres diversificados porque eles não possuem um padrão. Quando os vírus estão fora da célula hospedeira, eles são denominados de vírion. E seria isso, a parte da reprodução dos vírus. Falando um pouco agora sobre a Covid-19, é um vírus que tem nos atacado tanto. Em cerca de 9 meses ele vem nos atacando e o combate está sendo muito difícil. Então, o porquê desse nome, Covid-19? O Covid-19 possui uma proteína característica que faz com que ele seja nomeado assim por conta da sua conformidade ao redor do vírus, que lembra ligeiramente uma coroa, assim como podemos observar na imagem. Então, agora conseguimos reparar com essas estruturas como é a estrutura interna e externa do Covid. Se vocês repararem, ele é todo revestido por alguns espinhos, os amarelos e os azuis. Essas são as cores que eu usei para representar, no caso, o vírus, né? E o que seria esse espinho amarelo? O espinho amarelo seriam as glicoproteínas. O que acontece? O envelope de glicoproteínas seria um revestimento formado por lipídios e proteínas ao redor do capsídeo, que são utilizadas para invadir a membrana celular e assim se ligar a ela, facilitando a fixação do vírus. A parte azul está representando a hemaglutinina esterase. E o que seria isto? Ela é uma proteína do envelope de alguns vírus, não são de todos, são apenas alguns. E a sua função está relacionada com a patogenicidade do vírus e com a sua interação com o hospedeiro. O COVID, ele é revestido pelo seu material genético utilizando o RNA. O que seria o RNA? O RNA é onde ficam as informações contidas no vírus e que serão utilizadas para sintetizar proteínas na célula invadida.
E essas seriam as estruturas representando então o Covid-19. Então, o vírus possui um material genético de RNA de fita simples, no sentido positivo, ou seja, ele serve diretamente para a síntese proteica. Assim, ocorre uma maior velocidade na geração de novas cópias de vírus na célula infectada. Quando o vírus penetra na célula humana, os ribossomos da célula hospedeira traduzem as informações passadas desse material genético, produzindo assim proteínas como RNA polimerase do mesmo. Essa enzima replica o material genético do vírus dentro da célula hospedeira, produzindo primeiro uma fita intermediária de RNA, no sentido negativo, e depois novas fitas em sentido positivo. Essas últimas vão compor novas partículas virais após serem associadas às proteínas virais, como receptores de superfície. A montagem final dos novos vírus ocorre no retículo endoplasmático e no complexo de Golgi da célula hospedeira. Após a montagem, as partículas saem e estão prontas para infectar outras novas células.